Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: devemos buscar o Senhor para ter comunhão, e não apenas para suprir necessidades. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo o mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Sempre que nós buscamos o Senhor, nós não fazemos isso por interesse pessoal, mas porque nós queremos ter um relacionamento com Ele. No passado, nós não entendíamos o que era Deus. E assim como as pessoas nos ensinaram o que era o alimento, nós comemos quando nós tínhamos fome. Ensinaram que quando nós tínhamos sede, nós deveríamos beber água. Porém, tem coisas que nós não aprendemos com as pessoas, principalmente a mentir, a sentir ciúme, a enganar, a manipular, a se vitimizar. Então, existem coisas que nós aprendemos, como a nossa linguagem. Algum dia alguém disse A e você repetiu A. Alguém disse B e você repetiu B. E assim nós aprendemos algumas coisas com as pessoas, outras vêm de fábrica dentro de nós, isso desde criancinha. Só que dentro de nós existem sentimentos, aos quais nós não entendemos, aos quais muitas vezes nós não sabemos lidar. Só que será que esses sentimentos estão acusando alguma coisa ou não? Ou será que se a gente não conhecesse a comida e sentisse fome, nós iríamos ficar passando mal sem entender a razão? Mas nós sabemos que alguma coisa supre, alguma coisa nutre. Só que quando nós vivemos longe de Deus, nós só procuramos coisas que satisfazem o corpo, porque a satisfação não está em nós. Então o tempo inteiro nós estamos tentando sentir alguma coisa, buscando prazer, porque longe de Deus tudo que a gente sente é mal, é ruim, é escuridão. E só existe um tipo de alimento que pode satisfazer a nossa alma, que é Jesus Cristo. Por isso que Ele se define: eu sou o pão da vida. Isso só faz sentido quando nós entendemos que nós precisamos de um alimento que seja espiritual. E o único que satisfaz a nossa alma é Jesus Cristo. Se a gente vai na palavra de Deus, lá em João 6, versículo 26 a 29, a palavra do Senhor diz assim: Jesus respondeu: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês estão me procurando porque comeram os pães e ficaram satisfeitos, e não porque entenderam os meus milagres. Não trabalhem a fim de conseguir a comida que se estraga, mas a fim de conseguir a comida que dura para a vida eterna. O Filho do Homem dará essa comida a vocês, porque Deus, o Pai, deu provas de que Ele tem autoridade. O que é que Deus quer que a gente faça? Perguntaram eles. Ele quer que vocês creiam naquele que Ele enviou, respondeu Jesus. Então, quem está conversando conosco é Jesus Cristo, através do apóstolo João. E o que tinha acontecido? Qual é o contexto dessa passagem? Tinha acabado de acontecer aquela passagem da multiplicação dos pães e dos peixes, que de 5 pães e 2 peixinhos ele alimentou 5.000 pessoas. E todas aquelas pessoas que comeram começaram a tentar encontrar sempre onde Jesus estava. Mas eles não estavam buscando Jesus querendo ter comunhão com Deus. Eles estavam buscando Jesus porque eles queriam alimentos. E esse é o primeiro relacionamento. A gente olha a Deus como se Ele fosse o nosso pai ou nossa mãe, alguém da terra. Onde a gente olha e fala: o que será que essa pessoa ela pode me dar? O que será que essa pessoa vai me trazer de benefício? E assim nós vamos usando e descartando pessoas. Isso é feio, muito feio. Só que esse ciclo, ele não está em nós. Nós somos ele. Porque quando Deus está em nós, os nossos interesses, eles mudam. Para Deus, o relacionamento que Ele quer
não se condiciona a um passado, um presente ou um futuro, mas ao quanto nós podemos obedecer aquilo que Ele coloca dentro do nosso coração. Bastava no passado uma pessoa dizer ou fazer qualquer coisa que nós não concordávamos, pronto. Bloqueado, deletado, apagado, excluído, separado, e é isso, acabou, vida que segue. E às vezes a gente olha lá no Jardim do Éden e se sente chocado quando Deus olhou para Adão e Eva e falou: vocês não vão mais ficar aqui porque vocês me desobedeceram, comeram o fruto proibido. A diferença é que lá Deus tinha dado a vida, Deus colocaram eles para morar no paraíso e eles tinham tudo do bom e do melhor e tinham uma única coisa. Nós não, por muito menos descartamos as pessoas, descartamos os amigos, descartamos as histórias e pronto. Rotulamos, colocamos numa caixa e jogamos fora. Isso é humano, isso não vem de Deus. Por isso que o perdão, ele é divino. O arrependimento, ele é divino. A luz, ela é divina. E quando nós vivemos na escuridão, é só isso que nós sabemos fazer. Sabe por quê? Porque palavras machucam pessoas que vivem longe de Deus. Elas não suportam, porque elas quebram a narrativa e a ilusão do diabo, e o diabo castiga. Você vai deixar de acreditar nessa mentira? Você não consegue aceitar isso, então você vai sofrer até você acreditar nisso. Enquanto Deus, quando Ele vem e Ele perdoa, aquilo passa na hora. Ele tira com a mão aquelas coisas de dentro de nós. Só que ao invés de buscar Deus, nós preferimos buscar as pessoas, buscar os atalhos, buscar os jeitinhos, o desabafar, o psicólogo, o psiquiatra, a bebida, o álcool, a droga, o cigarro e tudo aquilo que o mundo oferece para aliviar o pecado que está dentro de nós, porque é insuportável viver longe de Deus. E Jesus olha aquele bando de pessoas que ficavam buscando Ele e falou: eu preciso conversar com esse povo. Eles não entenderam nada. Jesus respondeu: eu afirmo a vocês que isto é a verdade. Vocês estão me procurando porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. A maior parte das pessoas ela vai na igreja por quê? Quando você ora, você pede o quê? Você acha que Deus é uma loja? Você fala: viu, por favor, um supermercado, me vê 1 quilo de batata, me vê um bolo, me vê um doce. Por favor, me vê um marido, me vê um varão para mim. Eu preciso de um varão, as contas tá pesada. Já não dei certo de uma vez, preciso de um pai para pôr ali. E aí? Eu não estou culpando ninguém das escolhas, porque tudo aquilo que a gente escolhe longe de Deus dá errado. E a nossa vida é só erro. Se a gente achar que nós podemos viver de forma digna, longe de Deus, você é louco. Isso é impossível. Isso é impossível. Então antes de você culpar qualquer coisa, olha se existia Jesus. Se não existia Jesus, não existia luz. Se só existe escuridão, só existe erro. E eu vivi na escuridão e todos nós vivemos na escuridão, longe de Deus. Fim, acabou. Eu tenho uma única opção: perdoar como eu fui perdoado. E se hoje eu tenho sabedoria para entender, eu não condeno ninguém. E aqui nós temos que começar a olhar a nossa vida e entender não onde está o pecado do outro, mas onde está o meu pecado. O dia que você chegar lá na porta do céu, você não vai poder falar sobre os outros, você vai falar sobre você. Então se preocupe com o que você faz, se preocupe com o que você fala. A nossa vida não começa quando as coisas dão certo na terra, mas quando nós encontramos Jesus. Porque não é o tempo que faz a gente encontrar Jesus, é a sede de Deus, é a necessidade de Deus. E aquelas pessoas procuraram Jesus porque eles queriam comer pães. E nós também, na maior parte do tempo que eu escuto pessoas falando, pedindo coisas, chamando às vezes de pastor, de padre ou de alguma coisa. Eu não sou nada, eu sou servo. Eu só sirvo a Deus, eu não faço nada. Não tenho prédio, não tenho instituição, não tenho nada. Eu só tenho gratidão ao Senhor, e só isso. E elas procuram sempre alguma coisa, elas sempre querem que Deus abra alguma porta, ou é para o trabalho, ou é para ter alguma outra coisa, ou é para arrumar alguém, ou é para conquistar uma casa. Cara, isso vai vir naturalmente na tua vida se o Senhor estiver com você. Da mesma forma que um pai cuida de um filho, Deus ele cuida de nós. Mas desde que nós tenhamos relacionamentos de comunhão. E não esse jeito que Jesus está dizendo: vocês estão errados. Vocês estão me procurando pela razão errada. Vocês podem procurar qualquer pessoa. Existem pessoas aí que vão fazer caridade dessa forma para vocês. Vocês não precisam de mim. O que eu ofereço está muito além disso. E não porque entenderam os meus milagres.
Eles não entenderam que ele fez os milagres não para que eles pudessem ficar satisfeitos, mas porque Jesus compadeceu deles. O milagre não partiu da necessidade deles, mas do poder de Deus, para demonstrar que Jesus era o Filho de Deus, que aquelas palavras elas vinham de Deus e que Deus estava cumprindo. Então olha como às vezes a gente se sente distorcido quando nós vemos as coisas da forma errada. Não olhando Jesus como divino, mas apenas alguém que eu acredito ou não. Não trabalhem a fim de conseguir a comida que se estraga, mas a fim de conseguir a comida que dura para a vida eterna. Esse trabalhar, Deus está falando sobre o quê? Sobre gastar tempo. Porque no fim das contas o nosso trabalho é onde a gente gasta tempo. Você gasta tempo fazendo o que alguém pede e recebe uma recompensa no final. Só que essa recompensa que você recebe, beleza, você precisa dela? Claro, preciso do sustento do corpo, preciso ter uma casa, pagar as minhas contas e as minhas coisas, mas isso é o suficiente? Você se sente satisfeito por isso? Apenas disso? Ou se você achar que a satisfação ela vai vir, se você tivesse mais dinheiro, você seria satisfeito? Se você tivesse alguém, você seria satisfeito? Se tivesse um filho, se tivesse isso, se tivesse aquilo, a gente seria satisfeito? Não. A gente continuaria não sendo satisfeito. Porque a gente pode encontrar pessoas que têm tudo aquilo que nós gostaríamos e ainda assim essas pessoas elas estão insatisfeitas. Então não é pelo muito. E é o que Jesus está dizendo. Vocês estão gastando tempo em coisas que são perecíveis, que você não vai poder apresentar no céu para ninguém e nem vai poder levar. Nós já fizemos um devocional sobre isso, sobre tudo aquilo que fica na terra. E tem inclusive até uma música, A Jornada, onde a pessoa ela sonha que ela perdeu a própria vida e chega lá no céu e vê e fala, e é aqui? Eu não sei nada, não vi nada. Nós temos que começar a entender que essa vida ela acaba, que as nossas atitudes elas têm consequências e tudo que a gente faz de mal a gente vai colher e tudo que a gente faz de bem a gente vai colher. Então se a tua vida é só maldade, talvez chegou a hora de se arrepender, de parar para pensar, de realmente, será que você não buscou a Deus apenas pelo pão que perece e não por aquilo que Ele pode dar que dura a vida inteira? Agora faz sentido quando Ele fala que Ele é o pão que desceu do céu? E às vezes tem coisas que a gente não entende. Esse é o meu corpo, isso é aquilo. Ele está sempre fazendo comparações. Se a gente não entender que ele está comparando, você vai imaginar que você vai cortar ele ali, eu vou comer você, vem cá, vou comer um pedacinho. Não vai, é uma comparação. Ele traz para as coisas que nós podemos entender, porque o Espírito não discerne. Nós não temos capacidade de discernir as coisas espirituais, porque nós vivemos na escuridão. Nós não sabemos o que é ver. Nós começamos a ver quando Jesus está perto. Mas antes dele estar perto, ele precisa nos convencer. Abra os teus olhos. Nasça de novo. Deixa eu guiar você, deixa eu te mostrar onde é o caminho. Deixa eu te mostrar o que pode dar certo e o que não pode dar certo. O Filho do Homem dará essa comida a vocês, porque Deus, o Pai, deu provas que ele tem autoridade. Então os milagres serviam para quê? Para mostrar que Jesus tinha autoridade, tanto para perdoar pecados, quanto para curar doentes, quanto para fazer um cego ver, quanto para multiplicar o pão, a comida que aquelas pessoas comessem. Então Jesus ele podia suprir todas as necessidades do homem, mas tem uma que somente ele poderia suprir e supriria de forma a tal ponto da gente ficar satisfeito. Lembra a conversa dele com a mulher do poço? Olha, quem beber dessa água nunca mais terá sede. Deus ele não te oferece algo que vai criar uma dependência, onde você o tempo inteiro tem que ficar ali dependente. A nossa dependência existe sim, mas é de estar em comunhão com o Espírito Santo. Eu não tenho que ficar pedindo as coisas para Ele. Ele já sabe tudo aquilo que eu preciso. Jesus falava quando eu entrava no quarto, olha, entra no teu quarto e ora para o teu Deus. Ele já sabe o que você precisa e Ele já te recompensará. É a nossa atitude de corroborar com aquilo que Deus diz, que torna nobre a nossa obra dentro da missão que nós temos. Ou nós começamos a usar a nossa vida para agradar a Deus e nos sentir satisfeitos, lembrando que Jesus tem autoridade, tem poder, não só para dar tudo aquilo que nós precisamos, mas para expulsar os demônios também nessa batalha espiritual que às vezes a gente esquece.
A gente está tão preocupado em vida nessa vida, em coisas desse mundo, que se esquece que o demônio está à nossa volta, rugindo como um leão, procurando uma única oportunidade para que ele possa dominar a nossa mente e destruir todo o tempo que nós gastamos no trabalho, todo o tempo que nós gastamos nos cansando. E a vida chega a um ponto que ela se torna um fardo, porque ela perde o sentido. E não é à toa que ontem nós falamos sobre as pessoas que estão no caminho, que seguem o caminho. Quem tem um caminho tem uma direção, tem um sentido, tem um objetivo, tem uma missão, tem um propósito. Elas sabem aonde elas estão indo, elas sabem onde elas querem chegar, elas sabem quem estão servindo, elas sabem a palavra. Você sabe a palavra? Você sabe qual é a vontade de Deus? Você sabe o que Deus quer ou deixa de querer? E aí eles começam a questionar: o que é que Deus quer que a gente faça? Perguntaram eles. Outras traduções: qual é a obra que Deus quer que eu faça? E talvez seja essa a sua dúvida. Então tá bom, Deus ele quer que eu busque Ele, Deus quer que eu faça, mas qual é o interesse de Deus nisso tudo? O que eu tenho que fazer? Se eu te perguntasse essa pergunta, o que você acha que Deus quer que você faça? Qual seria a tua resposta? Será que Ele quer que você faça um curso de teologia, abre uma porta de uma igreja, coloque bancos, arrume um ministro e põe alguém e fica ali pregando com a cortina atrás, de terno? Será que é isso que quer que Deus faça? Será isso que a obra de Deus é essa? Será que a obra de Deus é trabalhar numa quermesse? Será que a obra de Deus é ficar levando Maria uma para casa do outro? Será que isso é a obra de Deus? O que será que é a obra de Deus? O que será que Jesus fala que é a obra de Deus? Será que a palavra de Deus ensina? E eles questionaram: o que você quer que eu faça? E Jesus respondeu: Ele quer que vocês creiam naquele que Ele enviou, respondeu Jesus. É a fé em Jesus Cristo o desejo de Deus. É só isso. Por que Ele quer isso? Porque você está dando espaço para Jesus governar a tua mente. Se você crê em Jesus, você vai receber o Espírito Santo. Se você não crê, já está condenado. Se você começar a ler, você vai ver que Deus ele fala isso o tempo inteiro. O tempo inteiro Ele fala isso. O tempo todo. Ele não quer religiosidade. Ele não quer que você se torne católico, evangélico, protestante, da congregação cristã, adventista, sei lá o que você quiser ser da vida. Ele quer que você tenha um relacionamento com Jesus Cristo, que você creia que Ele é o Filho de Deus. Por isso que a nossa fé começa lendo o Novo Testamento, porque nós estamos aprendendo sobre Jesus Cristo, sobre o Filho de Deus. E quando nós pensamos nele, Ele está conosco. Não apenas suprindo todas as nossas necessidades, nos ajudando nas nossas decisões, nós não nos preocupamos, nós não sentimos mais tristeza, nós sentimos o melhor e mais puro amor do mundo, nós não temos dependência emocional, nós não sentimos mais medo, não tenho mais desejos de buscar prazer, a tal ponto que aquilo me consome, porque dentro de mim existe uma dor, já para mim tanto faz. A nossa vida se torna esperar a eternidade. Nós sabemos que a nossa vida aqui ela vai passar, então não vale a pena ficar gastando tempo. Será que se estivesse chovendo lá fora, ou ventando, ou fazendo alguma coisa, você ia ficar lavando lá fora? Ou nós temos a expertise de falar: bom, eu não vou estender a roupa agora porque vai chover, e se chover vai estragar, vai molhar, vai sujar. Nós não fazemos coisas que nós sabemos que o tempo vai desfazer, mas parece que para Deus a gente não pensa muito. Dentro da nossa casa você sabe que funciona: olha, se vai chover, eu vou fechar as janelas, porque se eu largar aberta vai molhar aqui dentro. E nós não estamos preocupados com molhar, nós estamos preocupados que nós vamos ter que secar. Então às vezes nós condicionamos as pessoas, não porque elas não podem fazer, mas porque elas podem trazer problemas para nós. E o que a gente quer é não ficar resolvendo o problema dos outros. A gente quer o mínimo possível de trabalho. Mas a forma de pensar não é essa. Nós temos que buscar Jesus de todo o coração. Se a gente continua lendo a palavra de Deus, lá em Salmos 63, versículo 1, 3 a 7, a palavra do Senhor ela diz assim: Ó Deus, Tu és o meu Deus, procuro estar na Tua presença. Todo o meu ser deseja estar contigo. Eu tenho sede de Ti, como uma terra cansada, seca e sem água. O Teu amor é melhor do que a própria vida, e por isso eu Te louvarei.
Enquanto viver, falarei da tua bondade e levantarei as mãos a ti em oração. As tuas bênçãos são como alimentos gostosos. Elas me satisfazem e por isso canto alegremente canções de louvor a ti. Quando estou deitado, eu lembro de ti. Penso em ti a noite toda, porque sempre tens me ajudado. Na sombra das tuas asas, eu canto de alegria. Quem está conversando conosco? O rei Davi. E nós sabemos que o rei Davi, ele escreveu ao longo da vida dele diversos salmos. E cada salmo conta um pedacinho da história dele. Davi, ele recebeu o Espírito Santo antes de todo mundo. Nós falamos disso também esses dias. Que no Antigo Testamento não existia o Espírito Santo. Somente as pessoas que tinham um propósito para Deus recebiam ele. E Davi às vezes agradava e às vezes desagradava a Deus. E como ele tinha o costume de escrever, ele sabia se Deus estava perto ou estava longe. E ele ia relatando os sentimentos dele em cada salmo que ele escrevia, que era exatamente a mesma coisa que eu fazia sem saber. Só que eu não sabia o que era Deus. Eu só tinha, durante boa parte da minha vida, o que era negativo. Eu só tinha a depressão, só tinha o diabo dentro da minha cabeça, dentro do meu corpo, dentro da minha mente, dentro do meu comportamento. Você tem coragem de falar isso? Que Jesus chegou para tirar o diabo do teu corpo? Ou não? Você era uma pessoa boa, injustiçada, onde a vida não te deu uma oportunidade. Eu sei a diferença que Jesus fez. Eu sei o Filho do Homem, que eu busquei ele pelas razões certas. E eu sei que é por isso que a graça está na minha vida hoje. Então Davi, ele costumava relatar muito. E é isso que ele está dizendo. Ele está falando, olha, ele não viu nenhum milagre. Ele não viu Jesus multiplicando o pão, ele buscou a Deus, por quê? Porque ele queria ter comunhão com Deus. Porque desde lá de trás ele já servia a Deus, ele tinha um propósito a Deus. Essa é a questão das coisas. Nós temos um propósito. Você se sente ungido, você se sente abençoado, você sente que você faz parte da casa do Senhor, do reino de Deus, da obra de Deus. Você se sente um servo de Deus, que você tem um chamado? Ou não, você está perdido nessa vida ainda tentando encontrar um espaço, alguém que te ame, mendigando nas portas, me ame, me ame, me ame, me ame. Sabe, se oferece a todo mundo. Ó Deus, Tu és o meu Deus, e eu procuro estar na Tua presença. Por que ele queria estar na presença de Deus? Ele está procurando. Primeiro, ele reconhece a grandeza de Deus. Você é o meu Deus, e eu quero estar na Tua presença. Eu quero ter comunhão com você. Quando você acaba de conhecer alguém, que você está ali encantado, você não quer estar na presença daquela pessoa? É o mesmo sentimento que nós temos de estar por Deus. Só que às vezes, quando nós temos a ignorância de não poder ter visto Deus ou sentido Deus nenhuma vez, eu falo isso e você não vai conseguir imaginar. É como se eu não pudesse ver, mas eu não estou vendo, eu não estou tocando, mas você está sentindo. Quantas pessoas você vê e não sente? Isso é a pior coisa do mundo. Você está no meio de um monte de gente onde você não pode sentir nada. E aí você fala, as pessoas estão vazias, o mundo está perdido. Generaliza, todo mundo é igual, todo mundo isso. Por quê? Porque na falta de Deus, eu creio que Deus não está em ninguém. Se eu vivo na escuridão, eu acho que a escuridão é o normal, acho que todo mundo é escuridão. E não é isso. Quando nós temos comunhão com o Senhor, os nossos olhos espirituais, eles se abrem. Todo o meu ser deseja estar contigo. Como que vem um desejo? Não é pelos pensamentos? Eu desejo estar com Deus. Eu penso no Senhor, eu penso em como eu posso agradar o Senhor. A minha vida é buscar pessoas para que Deus possa se manifestar através de mim. Quando eu tenho uma oportunidade, eu sempre evangelizo. E eu sempre busco a oportunidade de evangelizar. Evangelizar, falar sobre o Evangelho, falar sobre as boas novas do reino de Deus. O tempo todo que eu tenho a oportunidade, eu quero ser usado. Eu não quero ser só usado dentro da igreja, a hora que eu saio da igreja, acabou a brincadeira, vou viver a minha vida como eu quero. Eu não consigo ver uma pessoa triste e aquilo não me incomodar. Eu não consigo ver alguém que está passando necessidade. E para mim, necessidade, de novo, nós temos que voltar na passagem de cima. Porque se eu penso que é só dar alimento por corpo, eu teria que olhar Jesus como se ele fosse alguém cruel. Nossa, Jesus, você não está vendo que esse pessoal está dando fome? Está tendo fome, está com fome? Ele deu o alimento para aquelas pessoas, mas antes do alimento ele deu a palavra.
Nota que teve uma pregação antes dele alimentar. Primeiro ele alimenta a alma e depois o corpo. E na maior parte do tempo é só dar marmita, é só enche o bucho do povo. Só isso, a gente inventa pessoas que só têm dependência de comida e nunca dá palavra. Dá a palavra, depois o alimento. Se não der a palavra, não tinha multiplicação. Só comeu da multiplicação quem ouviu o que Jesus disse. Quem viu o sermão que ele deu. Então nós temos que começar a colocar critérios. Se é Jesus que está fazendo na tua vida isso, se não for, sabe o que vai acontecer? Eu vou achar que se alguém vê que eu não ajudei, a pessoa vai achar que eu não sou uma pessoa boa. Se eu não fizer o que os outros esperam, não, porque Jesus disse isso. Jesus disse muitas coisas. Muitas coisas. Também disse para você, por que você repara no cisco que está no olho do teu irmão e não repara na trave que está no teu? Não é fácil a gente pegar o evangelho e deturpar dentro dos nossos interesses para querer condenar alguém. Mas o evangelho não é sobre condenação, é sobre salvação. Eu tenho sede de ti, como uma terra cansada, seca e sem água. Olha o que acontece na nossa vida quando nós vivemos longe de Deus. Nós ficamos cansados. Você sente cansado? Sobrecarregado? E Jesus diz, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Mesma analogia, uma terra seca e sem água, sem vida. Nós dependemos da água para que ela não esteja mais seca. Nós dependemos de Jesus para não estar mais cansado. O teu amor é melhor do que a própria vida. Vale a pena o amor longe de Deus? Não, porque é como se nós não tivéssemos vida. É por isso que tem pessoas que elas não suportam. Uma pessoa ela não tira a vida dela porque a vida é insuportável, mas porque viver sem amor é. Então não vale a pena viver essa vida se não for viver para Deus. Nós temos esse sentimento e nós fazemos esse peso, infelizmente. Se todo mundo conhecesse a verdade, nós não teríamos isso acontecendo. Se todo mundo sentisse o que o Espírito Santo tem falado, pregue a mensagem, a tempo e fora de tempo, isso não estaria acontecendo. Só que eu não tenho que ter pessoas de estimação. Eu sei que tem pessoas que nós temos mais apreço. Tudo bem, cada um tem o direito de fazer o que quiser, do jeito que quiser. Mas existem outras pessoas que nós poderíamos estar ajudando. E o nosso papel aqui não é escolher quem eu vou ajudar, mas servir a Deus de forma integral. E por isso eu te louvarei. Olha o louvor de novo. Palavra e louvor. Porque é impossível uma alma estar repleta do Senhor e não ficar cantando alegre e feliz. Enquanto viver, falarei da tua bondade e levantareis as mãos a ti em oração. Esse levantar as mãos não é levantar os braços, é orar com a mão para cima. É nesse sentido que ele está dizendo. Falarei da tua bondade. O que é o evangelho? Não é a bondade, não é as boas novas do reino de Deus? Olha como ele está falando as mesmas coisas que nós falamos sobre o Espírito Santo, que nós temos a necessidade de pregar o evangelho às pessoas. As tuas bênçãos são como alimentos gostosos, elas me satisfazem. Da onde vem a satisfação? Das bênçãos de Deus. Em outras traduções, ele vai falar a graça. Então, da onde vem a satisfação? É porque eu me tornei bilionário? Não. É porque eu tenho a mulher mais linda do universo ou o cara mais X? Não. É porque eu tenho 10 filhos? Não. É porque eu tenho o melhor trabalho? Não. É porque eu fiz faculdade? É porque eu sou médico? Não. É porque eu sou isso? É porque eu sou... Não. A satisfação vem das coisas que Deus nos oferece. Não, entre aspas, das coisas que nós achamos que nós conquistamos gastando tempo. Que Jesus disse, não gastem tempo nisso porque vocês não vão sentir satisfeitos. Se vier de Deus, sim, porque você vê que quando ele dá os pães para aquelas pessoas, ele fala, vocês comeram e ficaram satisfeitos. Vocês comeram e ficaram satisfeitos. E quantas vezes a gente não está comendo e não está satisfeito? Você vê como uma pessoa que ela come mais do que precisa, porque ela nunca está satisfeita. O tempo inteiro a cabeça dela está gatilhando. Por isso que ela pode fazer uma cirurgia, pode fazer um negócio para diminuir o peso. A cabeça está gatilhada, ela vai voltar onde ela estava de novo, isso não se tornar pior. Porque o diabo vai ficar com raiva e falar, então peraí que eu vou ajudar você agora você vai comer gostoso. Agora nós vamos comer gostoso aqui, põe um docinho aqui, vamos pôr um docinho. E por isso canto alegremente canções de louvor a ti. Então, de novo, o louvor fazendo parte da vida. A nossa vida é palavra, louvor, adoração e pregação. Quando estou deitado, eu lembro de ti.
Então olha como ele pensa em Deus, não só nos momentos de necessidade, mas quando ele se deita. Eu também, quando eu deito, eu fico pensando em Deus. Quando eu acordo, eu estou pensando em Deus. E todo momento que eu estou pensando em Deus. Esse sentimento, esse pensamento, ele não sai de mim. Porque se eu quero me sentir amado, eu tenho que estar pensando em Jesus o tempo inteiro. E eu não faço força para pensar em Jesus. É o Espírito Santo que me faz isso. Penso em Ti a noite toda, porque sempre tens me ajudado. É você poder reconhecer que sem Deus a tua vida ela não tem sentido. Na sombra das tuas asas, eu canto de alegria. Se tem uma sombra, é porque tem proximidade. Então ele está buscando Deus porque quer alguma coisa? Está buscando Deus, só lembra de Deus dentro da igreja? Ou é o tempo todo? É uma vida cheia do Espírito Santo. É uma adoração além das paredes, além das portas, além dos lugares, além das necessidades, além das condições. É algo muito maior e eu canto de alegria. Olha como a música ela está envolvida o tempo todo. Que tipo de música que você tem ouvido? Tá exaltando a Deus ou tá aí chorando por um amor, por uma paixão, por um não sei o quê? Vou beber, vou trair, vou não sei na onde, vou fazer não sei o quê. É só isso. Olha a letra das músicas e você vai ver o sofrimento das pessoas e as frustrações que elas têm. E é só isso. Você pode ouvir algo que aumenta a tua carga espiritual ou pode ficar aí chorando pelas pessoas. Amém? Que Deus ele possa abrir os teus olhos espirituais, que nós possamos ter comunhão com o Senhor. Perdoa, meu Deus, todas as vezes que nós buscamos o Senhor pelas coisas erradas, todas as vezes que nós gastamos tempos nas coisas erradas, todas as vezes que nós desconfiamos do teu poder, que nós diminuímos o nome de Jesus Cristo. Perdoa, Senhor, pela nossa ignorância. Tem misericórdia de nós, Senhor, tem piedade. Dai-nos sabedoria, Senhor, para que nós possamos Te amar da forma certa, para que nós possamos Te servir, Te adorar e Te louvar. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.